Olá pessoal, hoje iremos aprender sobre os temas invalidade dos atos processuais, atos meramente irregulares, nulidade processual, seja ela absoluta e relativa. A invalidade do ato processual ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado e o mesmo não pode ser aproveitado para a continuidade e prática do processo. Como já vimos anteriormente, a invalidade do ato processual ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado. Haverá prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja sua finalidade. Em qualquer caso, sempre, mesmo quando se trate de nulidade combinada em lei. O ato defeituoso continuará a produzir seus efeitos na esfera do processo. Isto ocorrerá até o mesmo ter sua invalidade decretada. A decretação da invalidade do ato processual pode ser realizada por ofício ou por provocação das partes e sempre será adotada em um caráter de sanção. Vale lembrar que para que o ato seja considerado inválido, este deve ser defeituoso processualmente e ocasionar em prejuízo. Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja atingida. Vejamos. O ato jurídico inválido existe. Ato inexistente não tem defeito. Nem todo defeito implica em invalidação, pois a lei pode autorizar a conversão do ato jurídico defeituoso em outro ato jurídico, como prevê no artigo 170 do Código Civil. Todo ato inválido precisa ser desfeito e não importa o seu grau de invalidade. A invalidação é vista como a última ratio, ou seja, quando não for possível ignorar o defeito, aproveitando o ato praticado, ou aceitando o ato como se fosse outro, que é a fungibilidade, ou, enfim, determinando sua correção. O juiz irá avaliar se o defeito é irrelevante, se não é possível o aproveitamento do ato como se fosse outro, ou se é possível corrigir o defeito, somente então o ato deve ser invalidado. A invalidade é uma sanção, como já vimos anteriormente, e não há diferença se é aplicada de ofício ou por provocação. Só uma categoria é digna de nota, a invalidade processual. Há diversas causas de invalidade processual e o regime jurídico de invalidação de atos ou procedimentos processuais nem sempre é o mesmo. Há defeitos processuais que não geram qualquer invalidade. São mínimos e são chamados por alguns doutrinadores de meras irregularidades. Vejamos alguns exemplos. O advogado que realiza sustentação oral sem utilizar as vestes talares exigidas, ou quando o escrivão certifica ter juntada uma sentença quando em verdade se refere à decisão interlocutória, ou o desrespeito às exigências de numeração de rúbrica das folhas dos autos, como dispõe no artigo 207 do CPC. Há defeitos processuais que geram invalidades que não podem ser decretadas de ofício. São raros esses defeitos e são estabelecidos com o objetivo de resguardar interesse particular. Normalmente, há previsão legal neste sentido.
caso, a invalidade somente pode ser requerida pelo interessado. O silêncio no primeiro momento processual, que lhe caiba se manifestar, implicará em preclusão. É o caso de não alegação de convenção de arbitragem. Há invalidades processuais que podem ser decretadas por ofício e decorrem, em geral, de defeito do procedimento, como a ausência dos pressupostos processuais. O sistema Há invalidades processuais que podem ser decretadas por ofício e decorrem, em geral, de defeito do procedimento, como a ausência dos pressupostos processuais, descritos no artigo 485, parágrafo 3º do CPC. E, finalmente, existem defeitos que levam à invalidade que podem ser decretadas de ofício, não tendo impugnação da parte interessada ou prejudicada, no primeiro momento processual que lhe caiba se manifestar. Configurará a preclusão e é de difícil identificação tal defeito. O sistema de invalidades do processo não se confunde com o do direito material. Quando a lei exige que o ato processual tenha determinada forma ou que seja praticado de determinado modo ou em certo tempo ou lugar e as exigências legais são desrespeitadas, cumpre verificar se o ato será, em razão dos vícios que o cometem, apto para alcançar as finalidades para que ele foi realizado. Os vícios que podem atingir o ato processual podem classificar-se em 3 categorias: as meras irregularidades, as nulidades que podem ser relativas ou absolutas e a inexistência. Partimos agora para atos meramente irregulares. São aqueles que desobedecem a uma formalidade não relevante para sua validade. Vejamos o exemplo: a existência de rasuras que não tragam dúvida sobre a autenticidade do ato. Para este vício ocorrer, decorre da inobservância de formalidade não relevante. Não vai gerar nenhuma consequência e é desnecessário reconhecimento e regularização. Chegamos no último tópico, que é a nulidade processual. A nulidade pode atingir toda a relação processual ou apenas um determinado ato do procedimento. Nulidade processual para Sérgio Pinto Martins é a sanção determinada pela lei que priva o ato jurídico de seus efeitos normais em razão do descumprimento das formas mencionadas na norma jurídica. Como vimos, existe nulidade relativa e absoluta. As nulidades relativas ocorrem da inobservância de forma estabelecida em benefício de uma parte. Deve ser alegada pelo prejudicado na primeira oportunidade sob a pena de preclusão. Só será declarada se trouxer prejuízo para o litigante que alegar. O reconhecimento depende de alegação pela parte prejudicada e implicará retificação ou renovação do ato. As nulidades absolutas irá ocorrer com a inobservância
de forma estabelecida em razão do interesse público. Pode ser conhecida de ofício no curso do processo e não preclui, exceto depois de transcorrido in audis o prazo da ação rescisória. Se o juiz de ofício ou a requerimento reconhecer a nulidade, determinará que o ato viciado e os subsequentes dele dependentes sejam renovados. Depois de encerrado o processo, poderá caber ação rescisória no prazo de 2 anos. Assim como previsto no artigo 277, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, que está relacionada com a nulidade absoluta e relativa. Ambas implicarão a possibilidade retirada de efeitos do auto. Se não declaradas a tempo, acabam sanando-se. Aqui estão as nossas referências. Obrigada!